Olá, eu sou Karen de Andrade e no final de 2020, durante a pandemia, eu iniciei as leituras do livro Memórias da Plantação como uma parte de um projeto pessoal para deixar esse livro mais acessível. Foi um dos textos que eu tive contato durante o começo do doutorado na Unicamp e achei fundamental que ele fosse disponibilizado, que ele fosse acessado de várias maneiras. Eu pensei inicialmente em gravar vídeos e depois acabei migrando para o podcast chamado Quarto Palco. E depois de muitas questões, de muitos problemas relacionados com a própria pandemia, eu não consegui prosseguir com as leituras por um bom tempo. Agora retomo esse projeto e espero que vocês deem mais uma chance para essas leituras e para leituras futuras que eu pretendo fazer. E quero dizer que o livro ele é incrível, a Grada ela é uma intelectual, psicóloga, ativista e faz um trabalho incrível repensando o quanto que o processo colonial da escravidão nos impactou e como nós podemos elaborar todo esse trauma chamado escravidão. O capítulo que eu parei era o terceiro, que se chama Dizendo o Indizível, definindo o racismo. Então eu vou continuá-lo e espero que vocês me acompanhem. Obrigada. O racismo não falado. O racismo é uma realidade violenta. Por séculos, ele tem sido fundamental para o fazer político da Europa. Começando com os projetos europeus de escravização e colonização para a atual fortaleza Europa. No entanto, o racismo é muitas vezes visto como um fenômeno periférico, marginal aos padrões essenciais de desenvolvimento da vida social e política, e de alguma forma localizado na superfície de outras coisas. É uma citação do Paul Gilroy. Como uma camada de tinta que pode ser removida facilmente. Essa imagem da camada de tinta ilustra a fantasia predominante de que o racismo é algo nas estruturas das relações sociais, mas não um determinante dessas relações. De modo tendencioso, o racismo é visto apenas como uma coisa externa, uma coisa do passado, algo localizado nas margens e não no centro da política europeia. Por muitos anos, o racismo nem foi visto nem refletido como um problema teórico e prático, significante nos discursos acadêmicos, resultando em um déficit teórico muito sério. Por um lado, esse déficit enfatiza a pouca importância que tem sido dada ao fenômeno do racismo. E por outro lado, revela o desrespeito em relação àqueles que experienciam o racismo. A maioria dos estudos sobre racismo tem usado o que Philomena Essedes chama de macroperspectiva, preocupando-se com as estruturas sociais e políticas do racismo, ou tendencialmente com o agressor, como é o caso da maioria das pesquisas sobre racismo realizadas na Alemanha. Agressores racistas e membros de partidos de direita, escreve Paul Mescherill, devem estar bastante satisfeitos com a extrema atenção que tanto a mídia quanto a academia lhes dão. Produz-se uma série de livros e desenvolvem-se treinamentos psicológicos, além de oficinas, discussões e seminários, para compreender os agressores. As vítimas reais do racismo, no entanto, são rapidamente esquecidas. Esse desrespeito, ou melhor, essa omissão, espelha a desimportância dos negros como sujeitos políticos, sociais e individuais na política europeia. A realidade experienciada do racismo, os encontros subjetivos, as experiências, as lutas, o conhecimento, a compreensão e os sentimentos dos negros no que diz respeito ao racismo, assim como as cicatrizes psíquicas que o racismo nos causa, têm sido amplamente negligenciados. Tais fatores só se tornam visíveis nas esferas públicas e acadêmicas quando a normalidade da cultura nacional branca é subitamente perturbada, quando nossas experiências com racismo colocam em risco o conforto da sociedade branca. Nesse momento, nós e nossa realidade com o racismo nos tornamos visíveis, falados e faladas e até mesmo escritos,
não porque talvez possamos estar em perigo ou em risco, ou precisar de proteção legal, mas sim porque tal realidade desconfortável perturba a estável imunidade branca. Na maioria dos estudos, nos tornamos visíveis não através de nossas próprias autopercepção e autodeterminação, mas sim através da percepção e do interesse político da cultura nacional branca dominante, como é observável na maioria dos estudos e debates sobre o racismo, que contém um ponto de vista branco. Nós somos, por assim dizer, fixadas e fixados, medidas e medidos a partir do exterior, por interesses específicos que satisfaçam os critérios políticos do sujeito branco, como amplamente discutido nos 2 capítulos anteriores. Paul Meschery ilustra esse processo de alienação de maneira bem humorada, escrevendo que, enquanto lê a revista Spiegel, ele tem uma grande chance de aprender sobre si mesmo. A revista informa que migrantes e outros tipos de estrangeiros são um grupo marginal na Alemanha, que opera como uma bomba relógio coletiva para a nação. Esta terminologia reflete o ponto de vista e os interesses políticos do grupo dominante em relação aos chamados outros e outras alemães alemãs, mas não o ponto de vista dos próprios alemães, dos próprios outros alemães. A metáfora da bomba relógio denota a catástrofe emergente que os imigrantes parecem representar à nação. É essa calamidade imediata e a tragédia que cada imigrante ou Underdeutsche incorpora nesse imaginário que nos coloca no centro da revista, na capa, foto incluída. Nós nos tornamos visíveis através do olhar e do vocabulário do sujeito branco, que nos descreve. Não são nossas palavras nem nossas vozes subjetivas impressas nas páginas da revista, mas sim o que representamos fantasmagoricamente para a nação branca e seus verdadeiros nacionais. Ao contrário desse quadro, estou preocupada neste livro com as experiências subjetivas de mulheres negras com o racismo. Agora ela vai passar para uma outra seção desse capítulo, que chama-se Tornando-se os Sujeitos Falantes. Para nos aproximar da realidade vivenciada do racismo, dentro desse contexto de descaso e objetificação, é necessária uma mudança de perspectiva, uma mudança chamada de perspectiva do sujeito. Ela cita Meschery. Em um estudo como esse, o foco não deveria estar na construção de sujeitos como indivíduos, mas sim nas maneiras pelas quais é possível que indivíduos ajam como sujeitos em suas realidades sociais e, como este estudo se ocupa exclusivamente de testemunhos de mulheres negras, na maneira pela qual é possível que mulheres negras alcancem o status de sujeitos no contexto do racismo genderizado. De acordo com Paul Meschery, a ideia de sujeito, ou pelo menos o conceito idealizado do que é o sujeito, incorpora 3 diferentes níveis: o político, o social e o individual, que compõem as esferas da subjetividade. De modo ideal, uma pessoa alcança o status completo de sujeito quando ela, em seu contexto social, é reconhecida em todos os 3 diferentes níveis e quando se identifica e se considera reconhecida como tal. O termo sujeito, contudo, especifica a relação de um indivíduo com sua sociedade e não se refere a um conceito substancial, mas sim a um conceito relacional. Ter o status de sujeito significa que, por um lado, indivíduos podem se encontrar e aprender em esferas diferentes de intersubjetividade e realidades sociais, e, por outro lado, podem participar em suas sociedades, isto é, podem determinar os tópicos e anunciar os temas e agendas das sociedades em que vivem. Em outras palavras, elas e eles podem ver seus interesses individuais e coletivos reconhecidos, validados e representados oficialmente na sociedade, o status absoluto do sujeito. O racismo, no entanto, viola cada uma dessas esferas, pois pessoas negras e pessoas de cor não veem seus interesses políticos, sociais e individuais como parte de uma agenda comum. Como o racismo afeta, então, o status de subjetividade de uma pessoa? Agora, ela vai começar um novo tópico chamado Definindo o Racismo, que eu vou continuar logo em seguida. Obrigada.